Olá, continuando aqui no nosso Sefer HaChinuch, devagar e sempre, já estamos na Mitzvah 73, Baruch Hashem. Então hoje a gente vai aprender aqui um conceito, a gente vai ver que a gente acaba usando uma palavra de maneira não tão exata, não tem nenhuma transgressão, não precisamos fazer tchuvá disso, mas a gente vai ver que tem um termo que a gente usa aqui, não é exato. Toda comida não kasher, a gente acaba chamando de taref. E a verdade é que taref, ele é um tipo de não kasher bem específico, não é genérico como a gente usa. Ele tem a ver com carnes e, em especial, animais que foram mortos sem shritá, sem terem sido feito o abate kasher. Isso seria considerado aqui, pela linguagem da Torá, uma treifá. Então, a gente vai ver que não só que foi morto também certas doenças internas do animal, hoje vamos ter aqui na Mitzvah 73 uma aula de kashrut especial, com alguns conceitos que, na verdade, a gente não tem muitas oportunidades de ficar sabendo. Tem algumas partes aqui, a verdade, que vale a pena a gente pular um pouquinho, porque ele começa a entrar num nível de detalhamento de kashrut, que aí eu acho que é realmente para quem trabalha nessa área de verificação do animal. Vamos falar mais da parte geral, os conceitos espirituais que estão por trás dessa mitzvah tão importante. Então, a mitzvah é shelo lechol treifá, não comer treifá. Qual é a definição aqui da Torá de treifá? Shelo lechol mina treifá shenemar. Vamos, antes de tudo, ver o versículo onde está escrito, lembrando que continuamos aqui na Parashá Mishpatim. A gente tinha avisado que a Parashá Mishpatim tem muitas mitzvot. A verdade é que na semana passada a gente leu a Parashá Kitetse, que é a mitzvah que é a Parashá da Torá, que tem o maior número de mitzvot, seguido aqui pela Parashá Mishpatim. Então, está escrito no versículo, aqui no Sefer Shemot, capítulo 22, o Pasuk Zain, versículo 7, o Basar Basade Treifá Lotorrelo. A gente não deve comer a carne que está no campo, treifá. O que seria treifá? Treifá é um animal que ele foi dilacerado, significa que ele foi atacado por um outro animal e ele morreu sem passar pelo processo de shritá. Essa é a definição da Torá de treifá. Mashmauta nigle bakatuv zehu leazhireino ala behemá she trafá zeev ou aribasadeh. Então, até pelo entendimento, né, a linguagem aqui do versículo, que é uma carne no campo que foi dilacerada. Então, aqui, o normal, que seria o entendimento mais simples do versículo, é realmente um boi, um bezerro, uma cabra, qualquer animal que é kasher, mas que ele foi dilacerado, ele foi morto por um lobo ou por um leão, enquanto estava pastoreando lá no campo. O shetrafá benyan shehin netuyá lamud beterefaú. Então, quer dizer, o que é treifá? Ou que o animal ele já morreu, ou que ele foi ferido de maneira que mesmo que eu faça a shritá agora, não adianta, ele já ia morrer por causa dessa ferida que foi causado nele. Devadai en bemashma sheim nagaberosh ozna otalash mitsamra shetikre treifá bekar. Agora, isso obviamente não quer dizer que um animal que foi atacado por um lobo ou por um leão, e o lobo mordeu a orelha do boi e arrancou a orelha do boi, mas não causou nenhum dano fatal no boi, isso obviamente não é treifá. Treifá é quando um outro animal ataca o animal kasher e ele causa no animal, ou mata o animal, ou causa uma ferida mortal, que é certeza que o animal vai falecer por causa dessa ferida que foi causada. Ela vadai shemashmauta nahon, ve a Kabbalah Messayat Bekar. Então, qual que é o entendimento correto do versículo? Isso a gente tem uma transmissão oral para apoiar esse entendimento do versículo. O Shenitrefá
Birdei shetamut lesha'a. Então, se o animal ele vai morrer na hora, ou lesman karov, ou em pouco tempo, por causa da ferida causada, bishvila terefaú, por causa dessa dilaceração, essa ferida que foi causada no animal. Ve'amru zichrono livrachá, e assim os nossos sábios, eles explicam no Talmud, no tratado de Hulin, é o principal tratado do Talmud, que fala sobre kashrut. Então, Zman Zehu Shanahat, mesmo dentro de um ano, se o animal ele morrer por causa dessa ferida, essa carne é chamada treifá, mesmo que a gente faça shritar nesse animal. E aqui vai entrar um detalhe muito importante, que normalmente a gente acaba reclamando dos custos da carne kasher, é muito mais caro que a carne não kasher. Um dos pontos que a gente tem que saber, óbvio que todo o processo é um processo muito mais lento do que o abate não kasher, é muito mais cuidadoso, a gente precisa de profissionais especializadíssimos aqui na shritá, o que não é necessário no abate não kasher, mas principalmente a gente vai ter uma perda de animais que é relativamente grande. Então a gente vai ter, muitas vezes, a shritá não saiu direito, o animal está perdido, e mesmo quando a shritá saiu direito, a gente vai ver que vão ter situações onde mesmo assim a gente não vai poder consumir essa carne. Essa carne também vai ser perdida. Obviamente, ela pode ser vendida para um açougue não kasher, mas o preço dela já cai, porque o açougue não kasher sabe que a gente não vai usar essa carne para nada. Então, esse preço já vai vir um preço muito mais baixo. Veyod yesh leavin lekol mevin que lo takpid a Torá que sheigia lá trefut zé aledeizev ou ariodov. E obviamente que a Torá ela não está se referindo só que veio essa ferida através de um animal feroz, através de um urso, de um lobo, de um leão. Eila shetesor kol behemah amuká maká ameviaotali deimavet al kol panim. Qualquer animal que ele sofreu um golpe, sofreu uma ferida, ele tem um machucado que vai levar certamente esse animal à morte, isso já é chamado treifá. Quer dizer, não precisa ser um animal que foi atacado por outro animal, apesar da linguagem treifá, como a gente falou, é um animal que foi dilacerado. Normalmente, é o termo usado pela Torá quando um animal selvagem ataca um outro animal. Esse é o dano causado, mas os nossos sábios explicam que não é uma coisa específica só para feridas através de um animal selvagem. Vehema makot manu otam rahamim shehem memitot. Então, todos os tipos de doenças, também doenças internas do animal, tem doenças que são consideradas mortais, tem uma lista que os nossos sábios transmitiram no Talmud, que a gente tem a transmissão oral e depois escrita através do Talmud, o Kmoshe Baba Mishnah, como está escrito na Mishnah, lá no Tratado de Hulim, Zeklal, qual é a regra geral? Kol she'en kamoa haya treifá, tudo que ele vai aqui parecer com um ataque, com uma dilaceração, então que vai causar uma ferida que é mortal para o animal. Então, envolve muito mais coisas do que simplesmente o ataque do animal feroz. Vezé chamar a Katuv Bassadê. Por que está escrito no versículo o animal que foi dilacerado no campo? E se não for no campo, se foi na cidade, não tem problema? Obviamente que Lavdavka não é, a palavra não deve ser entendida de maneira literal. Eila shedere hakatuv ledaber leolam beove. O normal do versículo é explicar de uma maneira mais frequente quando acontece certa situação. O Bassadot Derech Behemalitrof. E era normal acontecer. A gente sabe, por exemplo, da história de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu era o pastor dos animais que o Lavan, o sogro dele, tinha. E o próprio Yaakov Avinu, quando ele quer demonstrar para o Lavan como ele era honesto, como ele era cuidadoso, como ele era um trabalhador que está acima do normal,
nos cuidados, na honestidade, ele fala, olha, todos os animais que foram atacados por lobos, eu não deveria ter nenhuma responsabilidade, mas mesmo assim eu fiquei com prejuízo para mim, eu não repassei o prejuízo para você. O normal era os animais serem atacados quando eles estavam no campo pastoreando e vinham animais selvagens e atacavam, por isso que era tão importante a presença de um pastor para impedir o ataque desses animais ferozes. Então, esse também é o famoso machal, né? Ou a analogia que a gente faz, que o povo judeu é como um cordeiro no meio de 70 lobos, se não fosse o nosso grande pastor, o Criador do mundo, que cuida da gente, Hashem Roi Lo Echsar, Hashem, ele é como o nosso pastor e nada vai faltar para a gente. Por quê? Porque ele cuida da nossa segurança. Então, assim era o normal de acontecer no campo, dos animais serem atacados. Vekenu bemechilta, e assim também fala o Midrash, de Bera Katuv Beove. Vegam ken nitztarech lichtov basade, kedei lelamed bo od varim acherim. Rabim tem outras coisas que, isso que está escrito no campo, ele ensina para a gente que divrei a Torá nidrashim lekama panim. A gente tem que saber um detalhe que ele está explicando aqui para a gente, o Sefer HaHinur, que a Torá ela tem 70 faces, quer dizer, tem 70 níveis de entendimento, cada versículo, cada detalhe do versículo vem ensinar muitas coisas para a nossa vida. Veit labshumi bahutz levush malchut shesh bameshi verikma teorim. Então, é como se a Torá ela tem uma vestimenta externa de linho, de seda, bordado, coisas muito puras, o bifnim yezahav verapninim. E por dentro tem muito ouro e muitas pérolas. Então, a gente tem que saber que a Torá tem muita coisa escondida. Quanto mais a gente vai se aprofundando, a gente vai encontrando tesouros cada vez maiores. Cada detalhe da Torá, cada palavra, muitas vezes cada letra da Torá tem ensinamentos praticamente infinitos. Então ele fala, o que é a roupa, o levush, essa roupa mais externa do versículo? Aniglea nirebo yoter bitchilá ayun ulilmod ala treifa levad. Então quer dizer, o entendimento mais simples do versículo é realmente esse animal que foi atacado e a gente não pode mais consumir, já que ele não morreu através da shritá, e simplesmente ele foi morto de outras maneiras, como a gente já explicou. Ve'al basar minahai, shebichlal basar treifa hu, e a parte, comer uma parte do animal vivo, inclusive essa é uma das 7 proibições de Bnei Noach, é uma das 7 proibições de todo mundo, uma das proibições universais da Torá, é que não pode comer Ever minahai, a parte de um animal vivo. Isso entraria também aqui, está incluído na proibição de treifá, de comer um animal que foi dilacerado. O mashe bifnim kenu. Agora vamos entrar um pouquinho mais nessa mitzvah e vamos ver que ele tem ensinamentos espirituais mais profundos. Shem melamed, isso está escrito lá de novo no tratado de Hulin. Então está escrito Alkol basar sheyatza chutz mimechitzato. Toda a carne que saiu das suas divisórias. Ele vai dar alguns exemplos aonde vai entrar esse conceito espiritual do treifá. Sheasur venasaki treifá. Essa carne está proibida para a gente e ela é considerada também treifá. Kegon basar kodoshim existem carnes de korbanot que elas podem ser consumidas. Por exemplo, os korbanot mais sagrados de todos, que são chamados de kochei kodashim, que são os korbanot, que eles só podem ser consumidos pelos koanim homens dentro do Beit HaMikdash, quer dizer, dentro da Azará. A Azará é o pátio do Beit HaMikdash. Se essa carne sair de lá, ela já é treifá também, ela saiu dos seus limites, das suas delimitações. O basar kodoshim kalim sheyatza chutz lachomá. Existem outros tipos de korbanot que têm
um pouco menos de santidade, eles podem ser consumidos, por exemplo, mesmo por um Israel que ofereceu esse animal, ele é chamado de Kodesh Kochei Kalim, são coisas um pouco menos sagradas, eles devem ser comidos dentro das muralhas de Jerusalém. Se sair com essa carne para fora de Jerusalém, essa carne também já não pode mais ser consumida. O Basar Bepesach Sheyatzah Chutz Lahaburá. Outro exemplo aqui, o Corban de Pesach, ele deve ser comido todo o grupo. O Corban de Pesach não é individual, ele pode ser oferecido por um grupo de pessoas. Existe uma proibição da Torá da gente deixar sobrar os korbanot que podem ser consumidos. O Corban Pesach ele deve ser consumido pela pessoa que está oferecendo ou pelo grupo que está oferecendo. Então, para garantir que não vai sobrar nada desse Corban Pesach, as pessoas se juntavam em grupos, em Haburot, para consumir, para oferecer e depois consumir. Quer dizer, o abate era feito na véspera de Pesach e na noite do Seder de Pesach, esse grupo se sentava junto e eles têm que comer dentro daquela casa onde eles definiram que vai ser comido o Corban Pesach. Se tirar essa carne de dentro daquela casa, essa carne está tarefa, ela não pode mais ser consumida também. Veken ao bar sheyatzah chutz lemeimo, também um feto que saiu de dentro do ventre da mãe, que já não poderia mais consumir. Então, isso é um conceito espiritual. Toda carne que saiu das suas delimitações, ele já não pode mais ser consumida. O mashmauto shel mikra, yavokem keilo amar, o basar basade treifau. Então, agora a gente pode ter um entendimento um pouco mais profundo das palavras desse versículo. A carne que ela está no campo, e que foi dilacerada. O que quer dizer isso? Basar sheyatzah, chutz lemeritzato, uma carne que saiu fora das suas delimitações. Shezel lashon sadeh, por isso que está escrito a palavra campo, porque campo é um lugar que não tem meritzot, não tem divisórias, é um lugar completamente aberto. Treifau, ele também é considerado treifá, e é proibido a gente comer essa carne. Vekol ele shezaharno yatsu chutz lemehitzatan, todos esses casos que a gente acabou de mencionar, dos korbanot, do Corban Pesach, são situações que saiu das suas delimitações e a gente não pode mais consumir essa carne. Dinan que treifá, ele é considerado treifá, o misha halmehem kazait loke, e quem comer um kazait, é uma quantidade mínima aqui para ser considerado que a pessoa comeu e se saciou com essa carne, ele vai receber chicotadas pela transgressão. Vamos entender um pouquinho aqui qual é o shorish, qual é a raiz que está por trás aqui dessa mitzvah. Mishorshei mitzvazu lefish aguf kli lanefesh. A gente vai entrar, é muito interessante aqui o Sefer HaHinuch, a gente está falando sobre carne kasher e não kasher, ele vai entrar aqui em assuntos muito espirituais, para a gente, Bezrat Hashem, ver a profundidade das mitzvot. Por isso que é tão interessante a gente estudar aqui no Sefer HaHinuch, os detalhes de cada mitzvah, a gente vai percebendo a profundidade que está escondido dentro da Torá. Então, o corpo, ele é, na verdade, um veículo para a nossa alma, ele é um utensílio para que a nossa alma, que é espiritual, ela possa interagir com o mundo material. O bota-se peulatá, e é através do corpo que a alma consegue fazer as suas atividades. Desulato lo tushlach melachtam leolam. E sem o corpo, a alma não ia conseguir completar a sua missão, o seu trabalho que ela veio fazer aqui no mundo. Por isso que é tão importante a gente também cuidar do nosso corpo. Não é para virar rato de academia, passar 8 horas por dia cuidando do corpo e esquecer de cuidar da alma, mas precisa também ter os cuidados com o corpo. Ve'alken ba bebetzilo velo lerata bemet. Então, toda a Torá,
ela foi dada para a gente para fazer o nosso bem e nunca para fazer o nosso mal, que aquele loierá, avaleitiv lakol, porque Deus ele só quer fazer o bem e nunca fazer o mal para ninguém. Deus é a essência da bondade infinita. Nimtza, que aguv ben yadeia, kmo atzva beyada nafar. O corpo ele está sob o comando da alma, como o alicate está na mão do ferreiro. Então, de novo, quem tem o controle aqui? A alma, e a alma ela pode usar esse corpo como um utensílio de fabricação de coisas, como o alicate na mão do ferreiro. Não é o alicate que cria nada, é o ferreiro que está por trás. Então, na verdade, a alma ela pode usar o corpo para fazer o que ela veio fazer. O bemet kibiot atzva hazak mechuvan lechos bo akelim. Se o alicate ele está bem afiado, ele está firme, ele está forte para segurar os utensílios, para formar os utensílios, e a seu mantovim, o trabalhador lá, o artesão, ele vai fazer utensílios bonitos, ele vai conseguir fazer utensílios de qualidade. Mas se o alicate não tiver bom, se ele não tiver bem afiado, se ele não tiver forte, os utensílios feitos com esse alicate, eles não vão estar bonitos e não vão estar adequados. Quer dizer, tudo vai depender não só da habilidade do artesão, mas em especial do quanto esse utensílio, essa ferramenta, ela vai estar apropriada para fazer bons utensílios. O Kmoken, de uma maneira paralela, quando o corpo ele tem alguma falha, ele tem algum defeito, ele sofre algum tipo de dano, ele vai perder um pouco da função do seu intelecto, que de acordo, vai ser proporcionalmente ao que ele perdeu fisicamente, ele vai perder um pouco do seu intelecto. O que a gente vai chegar com tudo isso? Olha que incrível, é uma das bases mais importantes para a gente saber sobre alimentação kasher. Uma vez eu estava num shiur em Jerusalém e um Rav muito famoso, escreveu o livro A Kashrut, chamado Rav Fuchs, Shlita. O Rav Fuchs, ele falou o seguinte, que uma pessoa, por exemplo, que está fazendo tchuvá, que está começando a cumprir Torá e mitzvot, se ele vem se aconselhar qual é a primeira mitzvah que ele deveria cumprir, ele fala, resposta mais óbvia, kashrut, porque a kashrut, ela vai curando o nosso corpo de muitas, entre aspas, doenças que são causadas pela comida não kasher. Olha que incrível, alken irhikatnu torateinu ashleimah, mikol davar gorem boefsed. A Torá nos afastou de todas as coisas que causam danos para o corpo. Então, aqui é uma novidade que normalmente a gente vê a kashrut, e obviamente que isso é uma das bases da kashrut, os efeitos negativos que a comida não kasher causa para nossa alma. Tanto que o versículo da Torá fala, não só de pão vive o homem, mas tudo que sai da boca de Deus. Uma das explicações é que a comida, ela tem uma parcela física e ela tem uma parcela espiritual. Enquanto a parte física da comida alimenta o corpo, a parte espiritual da comida alimenta a alma. Uma comida não kasher, ela está envenenando a nossa alma. Então, seria um risco de envenenamento espiritual. Os nossos sábios falam que causa comida não kasher, causa timtum alev, causa o coração, ele fica como se tivesse recoberto e a gente vai perdendo a nossa sensibilidade espiritual por causa da comida não kasher. Eu lembro de um Rav em Israel que ele contava que quando chegam grupos de jovens que estão muito afastados de Torá e mitzvot, ele sempre leva para conhecer um grande Rav cabalista que vive lá em Jerusalém, Rav Yaakov Hillel Shlita, que é um dos maiores cabalistas hoje em dia vivos, e ele falava, ele contava para a gente que ele deixava para levar
sempre no final, os jovens passavam um mês lá em Israel, e ele deixava para levar no final desse um mês, porque falou, deixa eles comerem um mês de comida kasher para recuperar um pouco da forma da alma deles, para não assustar o rabino cabalista, que obviamente enxerga muito mais do que os nossos olhos conseguem enxergar numa pessoa, porque isso é um envenenamento espiritual e a comida kasher, ao contrário, ela vai curando a nossa neshama dessas manchas que a comida não kasher ela causa para a gente. Então, Alderech Hazé, não só espiritualmente, o Sefer HaChinuch está falando que também, fisicamente falando, a comida não kasher causa danos para o nosso corpo. Então, por isso, Lefi Apshat, de acordo com o entendimento mais simples, Nomar Sheba Lanu Aisur Batorá, Bekol Machalot Asurot. Então, aqui a Torá está dando para a gente, de uma maneira mais superficial, uma proibição de todas as comidas proibidas pela Torá. Tudo que a Torá proibiu a gente de comer, significa essa comida faz mal para o nosso corpo. Não só para a nossa alma, mas para o nosso corpo. E mesmehem shein nodalano. Tem coisas que não são nem sabidos pela gente, a gente nem entende, não, mas qual o problema de eu comer aqui? Qual a causa para o corpo de eu comer essa comida não kasher? Tem coisas que até hoje a medicina ainda não descobriu. Os sábios da medicina não sabem o mal que isso faz. Niskan al titma alehem. Então, não se assuste com isso, não se surpreenda com isso. Ah, tá vendo? Ó, a Torá está falando uma coisa que nem o pessoal da medicina sabe, não tem problema nenhum isso, que Arofea Neman, porque o médico Hashem, que é o médico confiável, Sheiziranu Bahem Raham Yoter Mimha Umehem. Ele que advertiu a gente, e ele é muito mais sábio que todos os sábios da medicina junto e todos nós do mundo juntos na nossa limitação. Então, eu vou dar alguns exemplos que, por exemplo, hoje em dia a medicina descobriu coisas que já estão escritos na Torá há 3.300 anos. Eu lembro até hoje, estava dando uma aula de kashrut para um grupo de jovens que muito afastados de Torá e mitzvot, e eu falei sobre a proibição de basar berralav, a proibição de misturar carne com leite. Uma das alunas ficou branca, falou, Rav, eu estou na faculdade, eu estou estudando justamente toda essa parte de alimentação, uma das aulas do curso de nutrição é não misturarás carne com leite. Não estamos falando nada de Torá, de espiritual, estamos falando de um curso de nutrição que a carne e o leite, quando eles são consumidos juntos, um bloqueia a absorção do outro. Quer dizer, eles se anulam a carne e o leite juntos e, obviamente, vão ter algum dano para o nosso corpo. Hoje em dia, também pela medicina, é sabido todos os malefícios da carne de porco, que tem o cisticerco, que pode se alojar no cérebro de uma pessoa, frutos do mar, que podem causar paralisia muscular. O camarão é considerado como o lixeiro do mar. Então, a gente vê aqui que a medicina, sim, está descobrindo tudo que é proibido pela Torá. Com os avanços tecnológicos, a própria medicina vai entendendo como essas comidas causam um dano para o nosso corpo, sem contar com todo o dano espiritual que a comida não kasher, ela também causa para a gente. Dekama niskal venivhal, misha hashav shein lo badvarim, nezek otoelet ela bema sheisighu. E como é tolo aqueles que pensam na sua limitação, que só o que eu entendo faz mal, o que eu não entendo eu posso consumir, que não faz mal nenhum. Isso é uma grande tolice. O nosso entendimento, o nosso intelecto é muito limitado. Olha quantas coisas que, com os avanços tecnológicos, a gente vai aprendendo e tendo sabedorias cada vez mais profundas. Então, quer dizer, até agora a gente não sabia nada. Quanto a gente sabe do funcionamento do corpo? Ainda nada. Todo ano se descobrem mais e mais e mais novidades do funcionamento do corpo e, por incrível que pareça, sempre na direção da Torá, sempre para confirmar que tudo que está escrito na Torá
que foi escrito há 3.300 anos, ele bate 100% com o que a medicina vai revelando para a gente. Yesh lechaladat ki letoalteino lo nitgala sibatan veniskan. Mas então por que a Torá ela não revelou para a gente quais são os danos de todas as comidas, quais são os malefícios, o que isso causa, pelo nosso próprio benefício? Porque, prestem muita atenção, como anashim achzikim atzman que rachamim gdolim, porque para que não se levantem pessoas que se considerem grandes sábios, veitchakmu lomar, e eles vão fingir ter sabedoria, e eles vão falar para a gente, nezek ploni shamra Torá, yesh badavar ploni, einem nukim bemakom ploni. Olha, sabe isso que a Torá fala? Que é proibido comer porco? Sabe por que é proibido comer porco? Porque antigamente os porcos eles comiam lixo, mas hoje que os porcos eles são limpinhos, eles são criados entablados de uma maneira muito higiênica e eles têm todos os cuidados, eles tomam as vacinas. Hoje em dia não tem mais problema de comer porco. Já escutei pessoalmente muitas pessoas com esse tipo de argumento falando que a kashrut é uma coisa velha, antiquada, para os tempos lá de Moshe Rabbeinu, mas que para a gente não se aplica mais nada disso. Shetivan Ken é só para animais de certa natureza, mas já mudou tudo. Hoje em dia não se aplica nada disso. O Beish Ploni Shetivoken só se aplica para aquela pessoa que tem esse tipo de natureza. Sempre vão ter esses grandes, entre aspas, sábios, que eles têm explicação para tudo e eles vão provar para a gente que todo o assunto aqui de kashrut, hoje em dia não vale mais nada, pode comer o que a gente quiser à vontade, porque nada mais causa mal, já que tudo hoje em dia tem controle de qualidade, tudo tem experimentos científicos, entre aspas, e a gente pode comer. O pen tefateli divrehem errad minaptaim, para que a gente não caia nesses argumentos tolos que a gente escuta tanto por aí, alken lo nidgalataman. Por isso que a Torá não escreveu explicitamente qual é o dano que isso vai causar para a gente, leoilano minamirsholazé, para proteger a gente desse tipo de tropeço. Então, eu vou dar um exemplo, o quanto a gente, infelizmente, dentro do povo judeu, acaba se afastando pelos motivos mais estúpidos, sem base nenhuma, nesse tipo de argumentação que não, hoje a comida é limpa, hoje a comida é diferente, o nosso corpo mudou, a natureza mudou, o Criador do mundo, ele criou, ele escreveu isso na Torá, isso vale do início dos tempos até o final dos tempos, nada vai mudar, se fosse mudar, Deus teria escrito isso na Torá. Então, eu conheci uma vez uma pessoa, na época de moleque, estava jogando futebol, de repente o menino começou a ter um ataque epilético, ele caiu no chão, começou a tremer todo, a gente saiu correndo para procurar um médico para dar primeiros socorros, e Baruch Hashem, o menino depois voltou ao normal, e ele contou para a gente que ele começou a ter esses ataques, começou a ter algumas reações estranhas, fez todos os exames que o médico pediu, o médico não descobria, depois de uma bateria de exames, o médico falou, olha, eu vou ser sincero, eu já tentei de tudo, eu já fiz todos os exames, não sei o que pode ser. O único exame que eu não testei foi de cisticerco no cérebro, que vem através de comer carne de porco. Mas eu estou vendo aqui pelo teu sobrenome que você é judeu, provavelmente você não come porco, então eu não te pedi para fazer esse exame. E o menino deu aquele sorriso amarelo, a família deu um sorriso mais amarelo ainda, e eles contaram para o médico que, apesar de serem judeus, eles sim comiam carne de porco, então o médico mandou fazer o exame de cisticerco e descobriu que tinha os ovos lá do parasita no cérebro do menino e que, infelizmente, isso não tem cura, existem tratamentos para tirar os efeitos, para diminuir os efeitos que pode ter no corpo, mas não tem cura a não ser através de uma cirurgia que teria que acessar aqui pontos muito delicados do cérebro. A Torá proibiu a gente de comer o porco. Pode ser no ano de 2000, 2023, pode ser no ano 1000, no ano 1500, não importa. Quando a Torá proíbe, isso vale para todos os tempos e para todas as pessoas, mas infelizmente a gente gosta de ser, às vezes, teimoso
e discutir com a Torá, querer mostrar que nós sabemos mais que a Torá, e a gente vê na prática, infelizmente, que tem consequências trágicas. Ve'adua davar midarkei arefuá, e é sabido, de acordo com a medicina, Shebasar kola treifota surot lano molid efsedel gufochlo. Toda a carne que passou aqui por um processo de treifar, de ser dilacerada, ela causa danos para o corpo se ela for consumida. Mahmat sheatarfut more roli babema, porque essa tarfut, esse machucado, essa doença, mostra que o animal está doente e a carne ela foi contaminada por essa doença. E não seja cabeça dura de fazer esse tipo de pergunta. Qual o mal que pode ter numa carne que o animal ele foi atacado ou ele está com uma doença interna, mas foi feito o shritá nesse animal? Ele não morreu dessa doença, ele morreu através da shritá, do abate kasher. Qual o problema que pode ter com essa carne? A gente não está perguntando isso pela nossa sabedoria. É o nosso Yetzer Hará que, infelizmente, está testando a gente e causando a gente ter esse tipo de questionamento. Aloia data que lekol davar atchalá. Será que a gente não sabe que tudo tem um começo? Quer dizer, quando a doença lá para frente ela matou o animal, essa doença começou em algum ponto, teve um início essa doença no animal. Veim todelai que beore rasman imatzea efsedba mahmata tarfut. Se você concorda que esse animal lá para frente, quando a doença já está avançada, a ponto de matar esse animal, a gente não vai concordar também, Titchayev leodot, que berega rishon, atchala efsed, desde o início da doença, a carne do animal já está contaminada, já tem aqui um problema nesse animal, que essa doença, ela já está dentro do animal, e consumir essa carne faz mal para a nossa saúde. Eila sheu muat bitrila, só que no começo ainda é pouco o problema ainda é pequeno. Veem safek que minanezekra afilo miuto. E não tem nenhuma dúvida que o dano para o corpo ele vai acontecer mesmo que seja um pouco. Mas como a gente falou, estamos falando do alicate na mão do artista. Se esse corpo ele está sofrendo danos quando a gente está comendo coisas não kasher, muito difícil a gente conseguir cumprir o nosso objetivo aqui nesse mundo. Deod, shekol dinei a Torá, e fora isso, todas as leis da Torá, bekol davar sheyesh lo kayama, e tudo que tem uma duração, begeder kazeit chayev liot, sheim titen dvarecha lashiurim, lo itkayem davar beadam leolam. E aqui tem mais uma regra que, se tudo na Torá, não, olha, só é taref a partir desse ponto, mas menos que isso não, mais que... Não, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a Torá proibiu, se tiver essa doença no animal, não importa o estágio aonde está essa doença, é proibido pela Torá da gente consumir. Vamos ver algumas leis aqui referentes a essa mitzvah. Aqui que a gente falou que vamos talvez pular um pedacinho, o Sefer HaHinuch, ele se alonga aqui, ele, entre aspas, ele se empolga, trazendo aqui vários casos, vários detalhes, mas que para quem não trabalha na área, ele vai falar sobre partes do pulmão e detalhes do lobo esquerdo e direito e superior, mas é impressionante o nível de conhecimento. Eu não, vou ser muito sincero, não sou da área de kashrut, então eu comecei a ler e eu fui procurando em algumas coisas médicas como funciona o pulmão, os detalhes que ele traz aqui no Sefer HaHinuch, do funcionamento do pulmão, as divisões que tem o pulmão, é impressionante o conhecimento que o Sefer HaHinuch ele tem sobre o corpo humano. Então, a gente tem que saber que os grandes sábios da Torá não são aqueles velhinhos que não sabem nada de nada e só ficam com o seu livro de Torá aberto e não sabem o que acontece no mundo, justamente ao contrário. Só uma história interessante, uma vez um homem, ele foi pedir uma brachá
para o Razonish. E o Razonish, um grande sábio que vivia na cidade de Bnei Brak, faleceu há cerca de 30 anos. O Razonish, foram perguntar para ele, um homem foi lá entrar na sala dele, várias pessoas o dia inteiro entravam e saíam da casa do Razonish para pedir conselhos, para pedir brahot. Então o homem foi pedir brahá para ele, que ele estava loleino com um problema no cérebro, ele estava com tumor, e o médico já tinha desenganado ele, falou, olha, não tem como acessar o lugar onde está esse tumor, e por isso não tem muito o que fazer, agora tem que esperar o pior. Então ele foi pedir uma brahá para o Razonish pediu um pouco mais de informações para esse homem sobre a doença, sobre o problema. O Razonish pegou uma folha de papel, desenhou um cérebro e falou, explica para o médico que ao invés de fazer a cirurgia como ele está acostumado, desse ponto do cérebro, fala para ele acessar de um outro ponto do cérebro e fala que ele pode fazer a cirurgia, que vai ser um sucesso. E assim o homem, meio que com vergonha, né? Como ele vai falar lá com o grande doctor, o grande médico lá, o que o rabino entende de cérebro, falou que quando esse homem, ele deu a folha de papel para o médico quase desmaiou. Falou, quem te fez esse desenho com tanta precisão de como funciona o cérebro humano? Ele não quis acreditar que foi aquele rabino velhinho que fica o dia inteiro sentado lá lendo os livros de Torá dele, e o médico viu uma genialidade no que o Razonish tinha explicado de como se faz essa cirurgia, e Baruch Hashem fizeram a cirurgia e deu tudo certo, e o homem salvou a vida. E aí foram agradecer o Razonish pela salvação, e o Razonish falou, por que vocês estão me agradecendo? O que eu expliquei está explícito num Tosafot. Tosafot é um dos comentaristas, um dos Rishonim, que tem comentaristas da Gemara, lá no Tratado de Hulin. A gente pode procurar todos os Tosfotim, a gente não vai encontrar como se faz cirurgia cerebral. Mas o Razonish, que entendia a Torá num nível de profundidade muito maior, ele conseguia enxergar coisas que a gente não enxerga. Tudo está dentro da Torá. Os grandes sábios de Torá, eles tinham conhecimentos de todas as áreas do mundo, eles têm domínio de tudo. Por quê? Porque o Criador do mundo, ele colocou na Torá, está escrito que Deus olhou para a Torá e a partir da Torá criou o mundo. Então, não é uau, que incrível que a Torá acertou. A Torá não acertou nada, ao contrário. Deus olhou para a Torá e criou o mundo. O mundo foi criado baseado numa planta, como num prédio. A pessoa tem a planta de elétrica, a planta de hidráulica. Olha, incrível! Aqui apareceu um cano de água exatamente como está na planta. Não é incrível? A pessoa que executou, ele fez baseado na planta. Por isso que ele colocou aqui esse cano de água, porque assim estava na planta. O que estava na Torá, o Criador do mundo, baseado nisso, ele criou o mundo inteiro. Então não é surpresa nenhuma que a Torá traz conhecimentos que a própria medicina, no primeiro momento, zomba da Torá, mas sempre com o avanço das tecnologias, tudo vai convergindo para o que já está ensinado na Torá há mais de 3.300 anos. Então, já vale a pena, só por tudo isso que a gente falou hoje, a gente repensar em todas as mitzvot da Torá. Se todas as mitzvot da Torá são para o nosso bem, tanto espiritualmente, e a gente está vendo aqui uma novidade, também fisicamente falando, também é para o nosso bem, vale a pena a gente se esforçar para colocar na prática, para viver essa Torá e cumprir essas mitzvot, que, no fundo, são só para fazer bondade e melhorar a nossa vida. Então, vamos ver aqui alguns detalhes dessa mitzvah de Treifá. Dinei a mitzvah kegona treifot shenimseru lo leMoshe Sinai, foram entregues, todos esses detalhes, Deus entregou para Moshe lá no Har Sinai, há 3.300 anos, tudo isso já foi passado para Moshe. Existem Shmone Avot, existem 8 tipos de treifot, que são os tipos de feridas mortais que a gente já não pode mais consumir o animal. E vamos só ver os nomes, não vamos entrar aqui nos detalhes, são Drussá, um animal que ele foi atingido por garras, né, por uma patada de um animal selvagem.
Nekuvá, um animal que foi perfurado, Haserá, que foi tirado um pedaço dele, Netulá, que foi removido alguma parte, Psuká, que foi dividido, Cruá, que foi rasgado, Nefulá, que caiu, ou Shburá, que foi quebrado. Tudo isso é uma Mishnah lá no Tratado de Hulin. Obviamente que o Talmud depois vai explicar cada uma delas. O mais normal é a Drussá, que é o animal que ele é atacado, né, com uma patada, ele é dilacerado, né, através de um golpe, de uma ferida. Ele entra aqui, não vamos entrar aqui nos detalhes, mas ele dá um exemplo aqui, por exemplo, onde entra o conceito principal da treifá, e vamos voltar um detalhe que a gente falou no começo da aula, que a gente reclama que comida kasher é mais cara. Por quê? Depois que a gente faz a shritá, o animal foi feita a shritá perfeita, é um animal kasher, a shritá foi ksherá, foi tudo 100%. Agora esse animal deve ser aberto, e um dos pontos, ele traz aqui no Sefer Ahinur, um dos pontos que é obrigado a verificar é o pulmão do animal. Por que justamente o pulmão? Fala que o Sefer Ahinur, estou falando de uma maneira muito genérica, ele entra aqui em detalhes do funcionamento do pulmão, que são impressionantes, o conhecimento que os nossos sábios sempre tiveram sobre o corpo humano. Ele fala que muitas vezes já existem doenças, ele chama de aderências, quando está aderido partes do pulmão em outras partes do corpo e que podem causar furos conforme o animal ele vai se movimentando no seu dia a dia, e ele vai explicando o que seria proibido e o que não teria problema. Então, obviamente, os detalhes é para quem lida no dia a dia com a parte de alimentação kasher, mas a gente tem que saber que existe uma perda. Quer dizer, isso tem um custo para a gente, querendo ou não, quando alguém vai trabalhar com carnes, ele vai trabalhar com perdas que não tem na carne não kasher, o animal é morto, não tem verificação nenhuma, se come qualquer parte do animal, a gente tem restrições, nem todo animal pode ser consumido. Por exemplo, no boi, a parte traseira do animal, as patas traseiras, tem o problema do guida nascer, do nervo ciático, e fora isso, tem a parte do relevo, algumas partes da gordura interna. Então, uma parte do animal automaticamente já não pode ser usada, mesmo do que pode ser usado, a gente está vendo aqui, tem chances desse animal, na BDK, nessa verificação interna, de se encontrar problemas do pulmão, ele está furado, e os nossos sábios, eles falam, todas essas doenças que estão escritas na Torá, que estão escritas na Mishnah, o animal, ele vai morrer certamente por essa doença, mas ele ressalta aqui um detalhe importante. Mesmo que venham hoje a medicina e falem, não, imagina, por causa dessa doença o animal não morre. A gente não segue a medicina, a gente segue a Torá. Porque, como a gente já explicou, quantas coisas a medicina falava que a Torá está falando besteira, e depois de alguns anos a medicina concorda com a Torá. Então, não é a Torá que voltou atrás de nada, sempre a medicina que zomba, que acaba. Eu vou dar um exemplo. O Talmud, ele traz o cálculo do ciclo lunar. Então, de uma forma bem grosseira, o ciclo da Lua é 29 dias e meio. Né? Esse é mais ou menos. Só que tem na Guemará, no Talmud, tem o cálculo que dá para fazer não sei quantas casas decimais. A NASA, ela tinha feito um cálculo original e bateu 29,5, mas depois algumas casas já não bateram com o número da Torá. Então, obviamente, que deram risada da Torá, que o número da Torá não é tão exato quanto o número da NASA. A NASA vem fazendo esse cálculo ano após ano, com novas tecnologias, com laser, com tudo que vão desenvolvendo. Cada vez que a NASA ela melhora a forma de cálculo, o número que a NASA chega, ele está se aproximando cada vez mais do número da Torá. Hoje em dia, o número da NASA e o número da Torá, eles batem até a oitava ou nona casa decimal depois da vírgula. Quer dizer,
Antigamente davam risada do cálculo da Torá, hoje em dia os cálculos mais avançados da NASA são iguais aos cálculos da Torá. A gente não volta atrás da Torá, porque quem escreveu a Torá foi Hashem, foi o Criador do mundo, e tudo que está aqui é perfeito e preciso. A medicina vai avançando, vai mudando. Há 5 anos era proibido comer ovo porque o ovo mata. Hoje em dia já falaram que tem ômega 3 e o ovo faz bem. E aquele outro alimento que é ótimo. Há 20 anos eu lembro que fazer Cooper, correr, fazia bem para a saúde. Hoje o próprio inventor do Cooper já voltou atrás e falou que faz mal para a saúde. O ideal é caminhar. Então, a medicina, ela vai se ultrapassando, e era e não é mais, e vai e volta atrás. A gente segue a Torá. A Torá não volta atrás, não é da cabeça dos rabinos, isso é sabedoria de Deus. Deus entregou para Moshe no Har Sinai, e Bezrat Hashem, quando a gente vai cumprir isso, a gente vai estar fazendo a vontade do Criador do mundo. Shavuot Tov.